ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Toda criação, santo, exaltado é santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado, redimido foi. Cante ao Cordeiro, aquele que é livre, leva o seu nome. Cante ao Cordeiro, cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, toda a criação, santo, exaltado é santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, e ao Rei. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado é santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, e ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Serás santo, santo pra sempre. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aplauda mais forte Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Pode sentar. Eu gosto quando Pedro fala em Atos 4:12. Lucas afirma que Pedro estava cheio do Espírito Santo e ele afirmou: em nenhuma outra salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, Elô, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é santo, ele é poderoso. Os anjos cantam: santo, santo, santo. E quando a Bíblia repete isso aí 3 vezes, é mesmo para dar ênfase à santidade do nosso Senhor Jesus. Amém? E nós estamos aqui hoje única e exclusivamente para adorar a Jesus, o Filho de Deus. Em nenhum outro a salvação. Em nenhum outro nome, nem no pastor, nem no padre, nem no papa, nem em Maria, nem em Fátima, nem em José, nem em Luizinha, nem em Miriam, nem em Pibabe, nem em Emily, nem no presbítero Marcelo, em ninguém, a não ser no poderoso nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Por isso nós estamos reunidos aqui nessa noite. Agora, os jovens, nessa manhã, e adolescentes, vamos cantar, tá bem? E hoje nós vamos falar sobre identidade. Nós temos martelado nessa tecla durante todo o mês com esses adolescentes, esses jovens. Eles já sabem quem eles são, tá bem? Nós falamos sobre o Espírito Santo, fomos cheios do Espírito Santo. E agora? E agora identidade. Depois de receber o Espírito Santo, meus irmãos, igreja, nós temos falado isso com eles. Os apóstolos começaram a fazer milagres extraordinários, conforme está em Atos 12, a ponto de Pedro passar e a sombra dele levantar enfermos. A Bíblia diz que em Antioquia, Paulo mandava os seus lenços para curar os enfermos. Só que mesmo assim eles não tinham uma identidade formada, vocês acreditam? É possível a pessoa estar cheia do Espírito Santo e não ter identidade? Sim, é possível. Me prove na Bíblia. Os apóstolos só foram chamados de cristãos 10 capítulos depois de serem cheios do Espírito Santo. Então é possível a pessoa ter o Espírito Santo e não ter identidade? É possível. Só em Antioquia que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então é necessário nós termos a identidade que vem de Jesus Cristo, Filho de Deus, do Espírito Santo e Deus Pai. Então hoje nós vamos frisar muito sobre a identidade. Nós vamos cantar que nós não temos mais identidade de escravos, mas de servos. Amém? Só que eu não vou cantar não, eu não sei cantar. Com uma melodia. Playback. Glória a Deus, aleluia. Oh Senhor, muito obrigado, Pai. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o teu nome me chamou. De novo nasci em sua família, os teus sangue me comprou. Eu não sou mais
Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. De nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Amém. Aplauda Jesus, igreja. Amém.
É essa a nossa identidade. João diz em uma das suas cartas: com grande amor nos concedeu o Senhor ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Existe uma heresia por aí que temos que ser filhos de alguém. Paternidade, mas nós declaramos nessa manhã que o seu Pai está aqui. Deus, Criador do céu e da terra. E a nossa identidade é filho de Deus. Os apóstolos foram chamados de cristãos. Cristão significa pequenos cristos. E nós somos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Melhor, em Cristo. Amém? Essa é a nossa identidade. Filhos de Deus. Então, assenta no seu lugar. Glória a Deus. Essa é a nossa identidade. Filhos de Deus. Agora sim, agora ninguém segura. Cheio do Espírito Santo. E agora? E agora tem identidade? Meu Deus. É bomba atômica que eles vão virar. Gabriel, tira aqui já, por favor. A Daiane vai estar falando agora para nós como que foi ontem aqui, o que ela tirou, o que ela gostou, o que ela não gostou, sobre a noite do pijama, vai dar uma palavra para nós. E daqui a pouco vamos ver o Ministério de Dança, tá bem? E eu tenho uma notícia para vocês. Hoje eu vou dançar também. Segura. Vamos lá, Daiane. Pai, tá bem? Amém. Bom dia. Eu vou iniciar aqui falando em Salmo 122, que diz: Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero resumir a noite de ontem nessa passagem. Eu vi muitos jovens aqui alegres, pulando, brincando, e ontem eu acredito que vocês conseguiram perceber, tiveram a percepção de que a alegria de vocês é aqui dentro. Aqui dentro vocês se divertem, vocês brincam, vocês brigam, né? Porque brigam bastante, lutam, e é isso que eu tenho para dizer para vocês permanecer firmes, porque não é fácil. E o tema de hoje é sobre identidade, né? E sabemos que o que o inimigo mais tenta fazer é roubar a nossa identidade, que é a identidade de Cristo. É aquilo que o Senhor nos deu, que é a identidade dele. Então, permaneçam firmes no Senhor, permaneçam ouvindo o Luizinho, a Miriam, que eles estão se dedicando o máximo com vocês, porque eu sei que não é fácil lidar com vocês. Vocês brincam a todo momento. E é isso, gente. Continue se dedicando a Duda, continue se dedicando como ontem. A Duda ajudou muito aqui, gente, ontem. Foi repórter, brincou, teve desfile ontem de pijama. Quem não veio de pijama, na próxima vai ter que vir de pijama, só vai entrar de pijama. Tem que vir de pijama. E é isso. Se dedicar a cada dia e desfrutar do momento como aconteceu ontem, né? Que ontem foi uma noite para brincar, para se divertir, né? E existem exatamente momentos como ontem e momentos como hoje. E é isso. Amém. Dá uma olhadinha aí, gente, no que aconteceu ontem. Até boxe teve ontem. Após acabar o vídeo, as gêmeas estão com a oportunidade, amém? Olha, eu acho que o Luizinho se divertiu mais que os jovens ontem. Olha os jurados aí, gente. Pokébola. Vaquinha. Essa parte aí eu não sei quem é quem. Saiu uma, entrou outra. Eu não sei se é a mesma pessoa aí. Gente, o casal, cadê o casal? Samurai. Desfile em dupla. Aqui rolou de tudo. A bailarina. Cadê a bailarina? Modelo. Até a aranha estrelinha. Gente, eu acho que
que o próximo vai ter que ter pros pais também, todo mundo junto e misturado aqui. E não podia deixar de passar na passarela ele, né, gente? Esse aí é o meu marido. A gêmea com a oportunidade. Cadê outra gêmea? Eu tava lá aqui. Não, a menina não vai. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia. Sal da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Não vai cair no mar do esquecimento aquilo que Deus me falou. As circunstâncias dizem não, mas o meu Deus nunca errou. Ele não disse que seria fácil, mas mesmo assim eu vou continuar. Pois quem coloca a mão no arado tá proibido de parar. Eu não parei, porque Deus me fez uma promessa. Ele não se atrasa, não mente, não erra. Quem tem uma promessa não pode morrer, não pode desistir nem retroceder. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Não vai cair no mar do esquecimento aquilo que Deus me falou. As circunstâncias dizem não, mas o meu Deus nunca errou. Ele não disse que seria fácil, mas mesmo assim eu vou continuar. Pois quem coloca a mão no arado tá proibido de parar. Eu não parei, porque Deus me fez uma promessa. Ele não se atrasa, não mente, não erra. Quem tem uma promessa não pode morrer, não pode desistir nem retroceder. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. A minha vida está nas mãos de Deus, por isso levantei meu coração. O homem pode fazer muitos planos, mas é de Deus que vem
pode desistir nem retroceder. Eu tenho uma promessa. 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 Amanhã eu dou a oportunidade. Glória a Deus. Preciso marcar essa comunidade para uma oração, amém? Pai do Senhor Jesus. Amadas e amados. Deixa eu falar um negócio antes de orar. A Bíblia fala em Atos 4:20. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Satanás sabe que vocês são uma potência na mão de Deus. Satanás sabe. Ele tem noção do sobrenatural porque ele é espírito. Espírito maligno. E ele conhece. Ele sabe da fraqueza de vocês. Mas vocês têm que ser fortes. Corajosos. Deus falou para Josué, seja forte. Não te mandei eu, seja forte, seja corajoso. Falou para Jeremias, põe-se de pé que eu vou falar com você. Se você ficar caído, Deus não vai agir. Nem na parte do jovem, nem na parte dos adultos. Temos que se colocar de pé, mesmo em dificuldade. Mesmo com o coração ferido. Mas temos que nos colocar de pé. Entenda uma coisa. Toda ação tem uma reação. Aquele que se aproximar de Deus, Deus vai se aproximar da gente. Então, põe-se de pé, vai em frente, porque aquele que vem recuar, o Espírito de Deus não vai ter prazer. Então, que essa manhã nós vamos orar. E se você tem alguma dificuldade para adorar o Senhor, para orar, para fazer qualquer outra coisa, mediante a vontade e o querer do Senhor, que você se coloque de pé. Se coloca de pé. Toda ação tem uma reação. Se colocou de pé, o Espírito Santo vai trabalhar. Coloque-se de pé os adultos, as crianças, os jovens. Coloque-se de pé. Toda ação tem uma reação. Toda ação, o Espírito de Deus já está aqui, eu já estou sentindo. Meu Deus. Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus do céu. Estou sentindo o Espírito Santo de Deus. Senhor, que o teu nome seja exaltado nesse lugar. Que o teu nome seja glorificado. Mas tu falaste, Pai, que nós vamos fazer obras maiores que o Senhor fez. Tu falaste na tua palavra, Pai. Senhor, a tua palavra diz, Mateus 18, tudo que ligares no céu será desligado na terra. Tudo que será desligado na terra será desligado no céu. Senhor, a tua palavra diz que um homem não receberá coisa alguma se do céu não foi enviado. Nós estamos aqui esperando, Pai, porque é do céu que vai vir o poder, Pai. É do céu que vai vir a vontade de te adorar, de buscar a tua face. Agora eu, Pai, como um homem de Deus, eu coloco, Pai, todos os meus irmãos e a minha vida nas tuas mãos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus, começa agora, Espírito Santo, a trabalhar no coração do jovem, Pai, no coração dos adolescentes, Pai. Pai, vai mudando a história. Tu é um Deus que muda a história, Pai. Tu é um Deus, Pai, que faz coisas tremendas, Pai. E tu falaste na tua palavra, Senhor. Se eu não tiver maravilhas,
se não tiver coisas tremendas, Pai. É necessário, Pai. É necessário. E essa palavra rema veio hoje, quando eu estava lendo a tua palavra. E o Senhor diz, é necessário. É necessário que podemos nascer de novo. É necessário passar por Samaria. É necessário. É necessário. Pai, é necessário que o jovem dessa igreja esteja aqui, Pai. Pai, começa a trabalhar nas emoções desse jovem. Pai, eu repreendo toda a depressão. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, todo espírito ao contrário, eu seu, Pai. Eu repreendo, Pai. Eu repreendo todo espírito ao contrário, eu seu. Pai, começa agora a trabalhar na vida desse jovem, na vida desse adulto, na vida desse homem, na vida dessa mulher. Oh, Pai, começa a trabalhar. Oh, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós cremos, Pai. Nós cremos no Deus vivo, no Deus poderoso, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai. Porque mil cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nós não vamos ser atingidos, Pai. Oh, Pai, uns convia em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do Senhor dos Exércitos. Oh, meu Pai, muito obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que nós e o Senhor fazemos proeza, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque eu já creio e já quero te agradecer, Senhor. Já quero te agradecer pela libertação dos jovens, Pai. Quero te agradecer, Pai, pela libertação dos homens e mulheres dessa igreja. E nós ficamos, Pai, arraizado na tua palavra, Pai. Ficamos com fome e sede da tua palavra. E sabemos, Pai, que o Senhor já agiu no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, irmão. Ministério de Dança, está com a oportunidade, amém?
Jesus mais forte, meus irmãos. Amém. Com grande amor nos concedeu o Senhor ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Chegou ao extremo, quando João diz ao ponto, quer dizer ao extremo de sermos chamados filhos de Deus. Como a missionária Nani falava ali, não por nós falávamos, Maria, não por nós, mas por Ele. Através de nós, mas por Ele e para Ele. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Somos gratos por tão grande sacrifício, por morte de cruz, para que nós pudéssemos ser cheios do Espírito Santo, termos identidade e por fim salvos. Amém? Fique de pé, agora nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Deus não nos deu um espírito de covardia ou de medo, como Paulo escreve a Timóteo, mas um espírito forte, um espírito de coragem, um espírito corajoso, não de covardia. Vamos orar a Deus. Amém? Pibabo, vem aqui à frente. Falar antes, aqui é o Gabriel Pibabo, está ali a Larissa, a esposa dele, ele que é o nosso amigo há longas datas, desde quando chegamos aqui em Portugal. Ele ali da igreja Assembleia de Deus Madureira de Odivelas. Não, é ADM. Desculpa. Mas tudo lá vai entender que é Madureira. Madureira foi por minha conta. ADM de Odivelas, do pastor Kennedy, um homem de Deus. Nós já estivemos lá em Miriam um tempo atrás. Então ele está aqui, vai trazer a palavra de Deus, debaixo da liberdade, da liderança do pastor dele. Você pediu ele, né, Pibá? Então tá bom. O pastor Simonice também sabe que você ia estar aqui. Falei um pouco sobre você, sobre a Larissa. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Vamos ouvir a poderosa palavra de Deus, ela que edifica o homem, que repreende, que exorta e por fim que leva o homem para o céu. Senhor Jesus, nós te adoramos, obrigado por este culto, meu Pai, e este culto que nós oferecemos a Ti, levantamos a Ti, rendemos a Ti, meu Pai. Senhor, nós ouvimos louvores que levantam o Seu nome, assistimos a dança, ouvimos a música com a Lorena e com a Lohane, com a Miriam, Senhor, com a Duda na abertura, eu também já falei, mas agora, meu Pai, é a Tua palavra. Agora é algo do Senhor para nós e que nós possamos abrir os ouvidos do nosso coração, estarmos atentos e fazermos como salmista, guardar a palavra no coração e por fim, para que nós não possamos pecar contra o Senhor. Senhor, fala conosco, nos encha do Teu Espírito Santo, que possamos vencer as batalhas, porque se depender de nós, nós não vencemos nada, mas a Tua palavra diz que o Senhor já entra na batalha vencedor. O Senhor não precisa nem pelejar, porque o Senhor já é vitorioso em todas as batalhas. Senhor, usa o Teu servo nessa manhã, fale conosco, meu Pai, segundo a Tua vontade, encha-nos do Teu poder, do Teu Espírito Santo, e que, Senhor, no final de tudo haja conversão de almas, arrependimento de pecados e salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Graças e paz a todos. Amém. Ou a paz do Senhor, né? Amém. Você é batista? Meio que, né? Como o Luizinho falou, já conheci ele há muito tempo. Inclusive, antes vou falar com ele aqui agora isso. Eu estava em casa pensando, eu falei, poxa, só chama ele assim de Luizinho. Vai que lá chama pastor, tudo mais rebuscado. Aí quando eu vi as meninas aqui falando, o tio, eu falei, tô em casa. É um privilégio também receber o microfone da mão de crucificado, né, com as mãos furadas. Glória a Deus. Sim, meu pastor sabe, até hoje estava escalado, então eu tive até que pedir permissão. Tive que mudar a escala lá. Mas Deus sabe todas as coisas, é um privilégio. Obrigado, pastor e a pastora, né, por terem dado esse espaço, dado essa liberdade. Obrigado. Obrigado, Luizinho, pelo convite, Miriam também, já conheço há muito tempo. Ontem até o cachorro estava aqui, né? Então tava bom aqui. Cachorro é bem crente também. Cachorro é crente, cachorro é crente. Cachorro cheio de espírito. Sou grato a Deus, sou grato a todo mundo. Minha esposa também está aqui, a Larissa. Essa mulher
Tatiana fez junto, né? A gente fez 8 meses de casado, tá recente. Luiz e Miriam deram muitos conselhos, né? Então, obrigado. Gente, pode se sentar, obrigado. Graças a Deus tem um horário ali, eu sempre costumo colocar o cronômetro aqui, mas hoje não vai ser preciso. Porque é muito chato alguém visitante vir em uma outra igreja e passar o horário, né? Todo mundo sabe, eu costumo falar até na minha igreja, algumas outras também, que domingo muita gente quer descansar, porque às vezes só tem o domingo para descansar. Aí vai, o culto acaba 1, 2, 3 horas da tarde, é uma brincadeira, né, gente? Então, o Espírito Santo, a gente tem total noção do quanto de discernimento ele tem, inclusive também com o horário. Então, ter essa responsabilidade com o horário também é um dos motivos de honrar o Espírito Santo e honrar aqueles que estão para ouvir. Agora eu percebi, é cronômetro mesmo. Cara, que legal, cara. Eu achei que era só o horário. Vou até desligar aqui, que legal. Gente, eu vou ser bem breve. Primeiro que é para jovem, né, não quer ficar muito, meu Deus, passivo, chato, eu também sou jovem. Eu costumo pregar para jovem, prego para crianças também na minha igreja, nessa transição já de adolescente para jovem. Na Igreja Batista também tem um projeto, então também lido com adolescentes jovens. Então, em diferentes esferas, a gente sempre tá ligado, né? Então, vou ser bem breve e eu quero ser bem didático também para ficar, ter aquela noção total. Eu e Luiz, a gente brinca muito do povo de Bereia, né? Quando eles examinavam as escrituras para bater tudo certinho. Então, convido vocês também, quando acabar aqui durante a semana, medita nessa palavra, pega a Bíblia, abre e tal, pesquisa tudo. Que até um tema que vocês já vêm batendo nessa tecla, né? Já tinha sido um tema inicialmente, depois foi para outro e agora está na identidade, né? Então, eu acho que é proveitoso para todos nós. Eu vou pedir para, não sei se vou colocar aqui, em Lucas 3, versículo do 1 ao 3. Vou explicar por partes, eu preferi dividir em 3 partes a pregação de hoje. Acho que fica melhor explicativo. E um faz conexão, faz junção com o outro. Isso aqui é para mim? Que isso, que honra, caça! Que honra! Lucas 3, capítulo 3, do versículo do 1 ao 3. Quando você lê assim, talvez pode ser bem nada a ver, né? Muita coisa aqui, mas Lucas ele é muito incisivo quando ele vai falar, quando ele vai escrever alguma coisa. Tanto no livro de Lucas quanto no livro de Atos, ele faz uma precisão assim, tamanha. Ele trouxe assim, com exatidão todas as coisas que aconteciam, inclusive o livro de Lucas e o livro de Atos é usado por não crentes, por ateus, as pessoas que pesquisam eventos históricos daquela época. E Lucas ajudou muito. Tem relato que somente em Lucas, somente na Bíblia, ajudaram a entender um período da história. Então, pode ver que isso aqui é muito mais do que meras letras, meras palavras, né? Mas sim a palavra viva de Deus. E também, até para aqueles que não creem, é um auxílio, é um guia. Lucas 3, versículo 1 ao 3. 1 diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconite, e Lisânias, tetrarca de Abilene. E Anás e Caifás exerciam o ofício de sumo sacerdote. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Vou fechar o olho só mais uma vez, por gentileza, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Assim como a peça retratou, obrigado pela sua morte na cruz. É graças a ela que hoje estamos aqui, livre acesso a Ti. Podemos falar, adorar e louvar o Teu santo nome. Então, que não seja eu, mas o Senhor agindo através de mim, falando através de mim. Graças a Deus, o Evangelho para a salvação não depende somente do pregador, Pai. Então, haja acima de mim, Pai. Muito acima de mim, além de mim. Vai aquilo onde meus olhos não alcançam, onde minhas palavras possam não penetrar, mas a Sua pode, Senhor. Então, toca no coração de cada um, que eles possam meditar na Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Lucas traz esse relato histórico, e aqui parece uma junção de coisas. Nossa, parece no 5º ano, Herodes, Pôncio Pilatos, enfim. Mas é para explicar o contexto político que estava naquela época. Tanto para explicar quem estava governando, mas também o contexto que estava. Começa o versículo assim: 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia. Esse Tibério César, como todo César, né? Ele é o que reinava ou mandava como imperador em todo lugar. E ele reinava desde antes do início da era moderna, antes de Cristo e depois de Cristo.
Cristo. Então ele pegou depois e quando muda para o DC, né? Deixa o AC e muda para o DC, ele continuou no Império por um tempo. Época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia. Pôncio Pilatos, inicialmente, ele era procurador. Só que o governo já estava tão bagunçado, ele falou, vamos dar um cargo a mais ainda. E como ele já fazia muito mais do que um mero procurador, virou governador também por nome. Herodes, tetrarca da Galileia. Cara, esse Herodes, pensa num cara abençoado, para não dizer o contrário. Pensa num cara, assim, complicado. Esse Herodes no Evangelho, né, ele aparece diversas vezes como... Não é esse Herodes do nascimento de Jesus, aquele era Herodes o Grande, esse é o filho dele. E esse filho dele, cara, ele era muito complicado mesmo. Aqui eu até grifei aqui que ele aparece como um governante sensual, astuto, caprichoso, cruel, ao mesmo tempo fraco, sem escrúpulos, supersticioso e tirânico, totalmente tirânico. E ele foi que fundou a cidade de Tiberíades, né, em homenagem a Tibério César. Bajulador ainda também, né? Podia colocar esse adjetivo nele. Seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconite. Essa Itureia vem de Itur, que é um dos filhos de Edom, que por isso que foi chamado assim, um dos filhos de Ismael, que foi Itur. E Traconite. Essa Traconite, gente, eu vim do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é conhecido, né? Infelizmente. Então, risada aí já todo mundo entendeu. Eu até hoje no trabalho, o pessoal quando chega no trabalho fala, esconde a carteira, carioca chegou. Então, desde sempre a essência, essa brincadeira com todo carioca, eu e mais alguns. Sempre tem. Olha lá, tá rindo, também é carioca? A gente lida com isso. Também? A gente lida com isso, normal. Traconite era pior que o Rio de Janeiro, gente. Muito pior. Traconite era uma cidade rochosa, né, mas infestada de ladrões. O que Tibério César fez? Vou colocar Herodes lá, o grande, na época do grande, não esse, o pai dele, assim, para ele tentar comandar e ver o que vai acontecer, né? E não aconteceu nada, piorou, né? Governo extremamente corrupto, os cidadãos também vão ser, né? Lisanes, tetrarca de Abilene, Anás e Cafás exerciam o ofício de sumo sacerdote. Aí já está um outro erro que, pelo amor de Deus. Na linhagem, desde lá de trás, era para ser somente um sumo sacerdote. Aí que a gente vê que não somente o governo estava corrompido, mas também a religião. Ou seja, aqueles que deviam ser o exemplo para o governo, ou pelo menos tentar ser, também não estavam conseguindo nem exercer essa influência positiva na religião. Anás, que era sogro, né, e Caifás, seu genro, exerceu o ofício de um sumo sacerdote. Naquela época também, importante frisar, que não era somente, assim, exemplo. Hoje em dia tem um pastor, acontece, sei lá, um voto, imagina que o pastor tem que mudar ou vai abrir uma outra igreja, alguma coisa do tipo. Tem toda uma congregação, se reúne e vai a própria igreja ou denomina um outro pastor ou coloca um outro pastor e tal. Naquela época não tinha assim, a religião não meio que tinha esse poder. Então quem colocava o sumo sacerdote era o povo romano. Então quando Caifás também, Anás era, e quando Caifás foi ser, Anás ainda com aquele poder de influência, ainda mais por nepotismo, falou, beleza, vou comandar também. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Parece, nossa, muita letra, parece nada com nada. Mas para explicar de onde João, com a sua identidade, ele saiu. Inclusive, João, pela linhagem da família dele, ele que tinha que ser um dos sumos sacerdotes ou sacerdote. Ele que, por direito dele, pela linhagem, deveria estar naquele lugar. Mas ele não estava devido à grande corrupção. Então, para onde ele foi? Foi para o deserto. Aqui vai um outro adendo importante, por quê? Todo mundo que vivia fora da cidade naquela época, que era rejeitado, que era visto como uma figura ruim, vivia no deserto, fora dos portões da cidade. É por isso que até quando o irmão aqui falou sobre Atos 4, né? Nessa menção, quando o João e Pedro veem um coxo, ele está à porta do templo. Ou seja, até dentro da cidade tinha uma espécie de seletividade, né? Que até aqueles mesmos que precisavam não podiam nem entrar. E por que ele não podia entrar no templo? Simplesmente porque ele era coxo. Ou seja, achavam que ia ser impuro ou alguma coisa do tipo. Mas aquele que mais precisavam, eles puniam e falavam, você não pode entrar. Então, assim, a corrupção estava instaurada totalmente na cidade. Totalmente. Inclusive, por isso que eu pesquiso vocês, quando for ler a Bíblia, não vê somente assim essa letra por letra, mas vai geografia, historicamente, o que significa, porque às vezes num emaranhado de palavras assim tem muito mais contexto. Então, é nesse contexto que estava inserido João. E João, com a sua identidade ímpar, exemplar, até porque foi nascido para isso, né, separado desde o nascimento.
ele falou assim, não vou ficar aqui. Prefiro ser rejeitado, prefiro ser visto como... Igual aquelas palavras estavam aqui, inclusive até vão ser oportunizadas mais para frente, mas quem era fora da cidade era visto como aquelas palavras ali, alguém que só tem medo, tem e passa tristeza para os outros, porque fora da cidade era alguém, ou era ladrão, ou era um pedófilo, ou era um estuprador, ou era uma prostituta, ou era alguém que tinha lepra. Essas pessoas estavam no portão fora da cidade. E João, que era para estar em uma posição, um cargo importante dentro do governo, para onde ele foi? Para onde essas pessoas estavam. Então, quando você tem noção da sua identidade, até o lugar que você deveria estar, mas está corrompido, mesmo você indo no deserto, uma multidão vai te seguir. Porque a sua identidade diz muito mais sobre você do que o lugar onde você está. Muito mais. Inclusive, até falando sobre identidade, estava vendo as gêmeas aqui, falando, cara, como vocês conseguem diferenciar quem é quem, cara? Porque elas são exatamente, até a cor da unha delas tá exatamente igual. Quando eu perguntei a Miriam, eu falei, você consegue? Ela, não sei quem é quem, às vezes eu fico perdido, eu falei, caramba, cara. Mas com certeza vocês no dia a dia com elas, vocês veem os trejeitos e vocês conseguem identificar quem é quem, né? Uma às vezes é mais calada, outra fala mais, outra tá rindo, é você que fala mais, né? Não, um pouco, né? Então, ao mesmo tempo. Às vezes quando junta, ainda, né? Então, às vezes as pessoas nos conhecem muito mais pela nossa identidade do nosso dia a dia, né? De falar, agora que eu vi outra tá lá atrás, lá, sentada. A outra é mais quietinha, eu acho. Ela tá lá. Não? Porque olha a aparência, né, gente? Como pode ver. Não. Então, quando João foi para o deserto, ele não estava preocupado somente com a imagem dele, mas principalmente com a imagem de Cristo, a qual ele tinha que revelar. Então, acho que o primeiro ponto, para passar para o outro, que vai fazer junção com esse daqui, é exatamente essa. Não importa o lugar onde você está, mas principalmente quem você tem que revelar nesse lugar. Principalmente de tudo. Claro, olha, eu sou jovem também, pouco atrás eu estava estudando também, fazendo curso, enfim. Minha esposa estava na faculdade alguns anos atrás também. Vocês estão estudando, alguns podem estar na faculdade, outros até trabalhando. A gente sabe que é chato, é difícil. Às vezes você demonstrar o evangelho em algum lugar te coloca numa posição de ser o chato em algum lugar, ou ser, olha o crentão ali, olha isso e aquilo. Mas até em 1 João fala que os mandamentos de Deus não são difíceis, né, para aqueles que o amam. Então, não tem que ser algo penoso. Tem que ser algo natural do dia a dia. Até porque o Espírito Santo é assim, né? Ele revela naturalmente, conforme as nossas atitudes, o nosso dia a dia, o nosso falar, o nosso pensar. Então, vai gerindo assim normalmente. Para frisar um pouquinho mais, e também com o tempo, Nossa, que nervosinho. Pensando aqui agora, outra coisa que eu estava pensando, nervosinho de falar na sua frente, cara. Por quê? Eu conheço o Luizinho há tanto tempo. Eu tenho um grupo de amigos também, que ele também conhece, o Antônio, Mineiro, enfim. Toda a nossa dúvida que a gente está lendo na Bíblia, a gente tem dúvida. Fala, cara, vamos perguntar ao Luizinho. O Luizinho é o nosso teólogo, assim, né? É o pai de todos, exato. Exatamente. Está com alguma dúvida, fala, cara, o Luizinho vai saber isso aqui. Inclusive, às vezes, eu estou até na minha igreja lá, aí uma pessoa que está pregando fala alguma coisa, eu não entendi muito bem. Aí na hora eu estou lá e falo, Luizinho, o que é isso aqui? O que significa isso aqui? E ele vai lá e explica. Então, imagina, pregar na frente de quem, né? Imagina. João, mas para vocês entenderem aqui, antes de passar. Onde João estava, olha o contexto que ele tinha que estar, mas não estava, foi para o deserto devido a toda essa corrupção, no governo e na religião. Podemos colocar a igreja assim, embora não se reunia ainda como igreja nesse início, mas vamos colocar assim também como igreja religião, /religião. Agora eu vou pedir para abrir em Lucas 14, e esse aqui é muito conhecido. Quando eu fiz esse primeiro sermão aqui, também foi num convite do Luizinho, só que há uns 3, 4 anos atrás. Foi num batismo e tal, só que aconteceu que não deu para pregar aquele dia. E eu falei, maneiro. Quando ele foi identidade, eu falei, esse sermão já tá meio que pronto. E de lá para cá, alguns de vocês provavelmente conhecem Marco Teles. Então, essa parábola aqui vai ficar muito mais conhecida ainda, porque quem escutou o CD dele, ele falou muito sobre isso aqui. Lucas 14, versículo 15 ao 24. Mas pode frisar no 15, por gentileza. Aqui, essa parábola, Jesus ele vai falar com alguns judeus e ele vai tentar explicar como a figura do reino de Deus chama algumas pessoas. E em algum momento, você vai se basear e você vai notar alguma semelhança da sua vida com alguma dessas pessoas.
Porque para fazer ainda mais sentido, eu vou tentar explicar bem brevemente também cada passo dessas pessoas aqui, desse grupo. Lucas 14, versículo 15 a 24. É uma parábola do banquete, né? Todos convidados para o banquete, e é uma figura, uma analogia ao reino dos céus. Jesus, como se fosse o convite do reino, chamando aquelas pessoas para dentro, né? Inclusive os rejeitados. Então vai. Lucas 14, versículo 15, a parábola do grande banquete. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparado um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próxima hora, no início da ceia, enviou seu servo para anunciar o que haviam sido convidados. Vinde, eis que tudo está preparado para vós. Primeiro ponto também, que ele já demonstra aqui a grandeza do reino. Porque naquela época, até hoje, a gente casou há pouco tempo, a gente sabe quanto que é caro um casamento. Mas naquela época, para alguém convidar muitas pessoas assim, abrir um convite amplo, a pessoa tinha muito poder aquisitivo ou demonstrava a grandeza daquela família. Então, quando ele fala do reino de Deus, a gente pode ver a grandeza do reino dos céus. Próxima hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar os que haviam sido convidados. Vinde, eis que tudo está preparado para vós. Esse envio aqui, que naquela época não tinha rede social, né? Não tinha WhatsApp. Gente, vem, tá todo mundo convidado, tal. Então não tinha. Então tinha que espalhar um servo, falar, vai, chama todo mundo. E é legal que essa figura aqui, quando o Deus do reino, que é fazendo a figura de Deus, o próprio Deus, coloca o servo dele para chamar para dentro do reino. Então, ou seja, Deus mandando Jesus para o povo e fala, chama eles, convida-os para o nosso reino, para fazer parte de nós, com um de nós. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou, acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queira desculpar-me. Outro conviva explicou-se, acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. Essas duas figuras aqui, antes de ir para a terceira, desculpa, é que para mim talvez não faça muito sentido, mas quando alguém pega e fala assim, olha, comprei um terreno. Os judeus, acho que não é novidade para ninguém, são muito conhecidos, talvez os adultos não seja novidade, mas talvez para os jovens adolescentes sim. Mas os judeus são muito conhecidos pelo poder de percepção deles de fazer negócio. Desde a época lá, muito tempo atrás, na Segunda Guerra Mundial, isso foi muito evidente, até por isso Hitler fez o que fez para puni-los, né? Porque eles estavam crescendo muito, então eles crescem muito em poder aquisitivo também, porque eles são muito inteligentes para fazer negócio. Então eles crescem muito rápido onde eles estão, justamente por essa habilidade deles em gerir negócio. Então, quando está no convite, à noite, e alguém fala assim, olha, eu acabei de comprar um terreno, então não vou conseguir. Na mente deles fala assim, pô, calma aí, cara, tu comprou um terreno à noite, tu comprou um terreno sem ver, e tu vai ver o terreno à noite? Pô, pelo amor de Deus. Então, com quem Jesus estava explicando, eles falaram assim, não faz sentido nenhum essa desculpa, é a desculpa mais esfarrapada possível. E o segundo fala assim, olha, comprei uma junta de bois e preciso, acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso experimentá-las. Mesma coisa, pô, tu comprou um boi, tu não sabe nem a procedência dele. Até hoje no Brasil, quem trabalha com carne, ou aqui em todo lugar, fala assim, pô, tu comprou um boi, tu não sabe de onde ele veio, tu não sabe a família, a geração do boi, tu não sabe a qualidade disso. Pô, tu comprou para trabalhar, tu não viu, e tu vai ver à noite também? Pô, não faz sentido nenhum. E outro ainda argumentou, acabei de me casar, e por esse motivo não preciso ir. Esse nem pediu desculpa, só falou, acabei de me casar, não consigo ir. O era uma celebração muito grande na época lá dos judeus. Aliás, até hoje é, mas na época deles tem na cultura deles tem um significado maior. Porque assim, imagina, você vai casar. Casou, tá lá, você bonitão, sua noiva lá com vestido branco lá. Quando aparecia uma outra noiva vestida de branco também com um casamento, qual seria a sua reação? No casamento, seu casamento aparece uma outra mulher vestida de noiva também. Oh, vamos comemorar. Imagina qual seria a reação. A irmã ali fez uma cara assim, ia puxar o cabelo da mulher e falar, sai daqui, vai estragar meu dia. Só que na época dos judeus, na cultura deles, quando eles viam isso, era um motivo maior de celebração. Inclusive, a noiva ficava com o vestido dela por anos e anos, e durante todo um ano, quantas festas ela podia ir vestido de noiva, ela comemorava mais ainda. Inclusive, a noiva da festa se sentia mais ainda agraciada por ter outra noiva celebrando o casamento dela. Então, quando chama um convite e fala, ó, vem para as bodas, vem aqui para o convite do banquete, e alguém que fala que vai casar e não pode ir, faz muito menos sentido do que a junta de bois e comprar o terreno. Então, ou seja, ele tinha que estar muito mais alegre que vai, porque casou, então aí sim que ele tinha que ir. Esse era o principal motivo.
Então, diante disso, voltou o servo e relatou tudo a seu senhor. Então, o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos. Esses pobres, aleijados, cegos e coxos é a figura dos gentios para os judeus. Porque os judeus olhavam para os gentios e falavam assim: eles não são dignos. Para mim, eu olho como eles, como cegos, pobres, imundos, aleijados, coxos. É essa figura que os judeus tinham, e os gentios somos nós, tá? Todo mundo aquele que não são judeu, que não são judeu é gentio, então nós somos também incluídos nesse povo aqui. Então a figura, a visão que os judeus tinham de nós era isso aqui: os pobres, aleijados, cegos e coxos. Ou seja, se nem o primeiro grupo não quis e inventou N desculpas, vamos chamar o segundo grupo e pega pela mão eles e leva até eles. Por que pegar pela mão? Porque eles eram tão indignos de estar nesse lugar que falou: pega à força, pega na mão e leva até lá. A força não, a força é o terceiro grupo. Pega eles na mão e leva até lá, porque nem o caminho para lá eles sabem. Porque para eles não são dignos de merecer esse banquete. Mais tarde ele relatou ao servo tudo que o Senhor mandou e foi feito conforme a tua vontade. Mas ainda há lugar. Ou seja, o primeiro grupo inventou desculpas, segundo pegou a mão e guiou eles até lá e não levou. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ordenou, ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Isso remetendo ao primeiro grupo. Ou seja, qual a conexão aqui que eu quero fazer entre esse aqui e a figura de João para remeter à identidade? João tinha que pertencer a um governo, tinha que pertencer até à religião, à igreja, tinha que comandar, né? Tinha que ser o cabeça de frente, e devido à corrupção não foi para o deserto. No deserto, toda aquela figura ruim de pessoas que viviam lá, segundo a visão do povo, viviam lá. Quem estava no deserto aqui? Esse terceiro grupo. Ide por vários caminhos e atalhos e obriga-os a levar. Por que obriga-os? O segundo grupo foi pegar a mão, esse aqui eles tinham que pegar à força e falar: vai, você foi convidado para o banquete. Só que para eles fazia muito menos sentido ainda. Muito menos sentido para quem Jesus estava explicando isso. Por quê? Esse terceiro grupo aqui era aquele mesmo grupo lá que provavelmente estava lá no deserto com João. Estuprador, pedófilo, prostituta, bandido. Pessoal que sai do Rio de Janeiro. Toda essa escória da sociedade estava envolvida nesse terceiro grupo aqui. E mesmo assim o reino falou: obriga-os, porque eles vão fazer parte do meu banquete. Eles merecem fazer parte do reino dos céus. Eles merecem. Eles merecem. Esse terceiro grupo aqui também pode estar aquele amigo de vocês que é muito chato e você não aguenta mais ver a cara dele. Ou aquele amigo que faz bullying na escola. Ou aquele amigo que... Ou aquela amiga que engravidou muito cedo. E ela fala: nossa, lá, não tem futuro nenhum. Essa daí tá totalmente perdida. É aquela feminista de cabelo pintado, né? Que todo mundo fala assim: não tem futuro nenhum. Isso aí. É aquele amigo que rouba na escola, rouba a família e tal, para usar drogas e fala: esse aí não tem jeito nenhum. Mas é isso aqui que Jesus fala: obriga-os, porque a minha casa tem que estar cheia. Então, para mim pouco interessa de como eles estão vindo. Chegar aqui é um momento de mudança e aí eles vão fazer parte sim do meu reino. Então, quando fala do quesito de identidade, a gente pode ver que até tem pessoas aqui que não mereciam de jeito nenhum, até mesmo na nossa visão. Porque, não vamos mentir também, não vamos ser hipócritas. Quando a gente vê uma coisa injusta, a gente fala: nossa, essa pessoa tem que pagar caro, tem que sofrer, tem que fazer isso, aquilo. Porque a nossa figura humana, a gente é imposto a nós esse pensamento. Só que ele fala: não, ainda há lugar no meu reino, ainda tem espaço e essas pessoas merecem. Então, revela muito também sobre a nossa identidade ter compaixão. Compaixão. Eu estava pensando antes de vir aqui, estava falando: nossa, o Luizinho vai chamar um batistão para pregar numa igreja. Eu estava vendo até, eu acompanho vocês nas redes sociais. Recentemente, uma mulher aqui com o pandeiro batendo, eu não sei quem era, mas estava vendo o pandeiro. Falei: rapaz, a coisa lá é fogo puro, filho. Falei: o fogo cai lá. Eu falei: cara, como que eu, um batistão, ia chegar lá? Falei: caramba, eles vão achar que eu vou passar a toalhinha, soprar, vai cair todo mundo. Falei: e agora, né? Mas talvez essa oportunidade aqui é um momento mais de reflexão do que... Não estou falando que é errado, não, pelo amor de Deus, tá? Inclusive, eu vim dessa cultura também, faço parte, que é uma igreja assembleia, apesar de ser criado na Batista. Mas talvez é uma figura de reflexão muito maior sobre qual identidade nós estamos carregando. Porque a nossa identidade, às vezes, como cristão, nos coloca essa imposição de ter uma soberania, digamos assim, né? Uma cabeça erguida e fala assim: ou é isso aqui, ou passou dessa linha aqui e já era. Mas não, tem muitas pessoas que merecem que a gente estenda a mão para eles. João Batista foi um desses caras que mereciam que estendiam a mão.
E para você ver, quando ele foi para o deserto, ele encontrou com esse emaranhado de pessoas aqui, desse conjunto aqui do terceiro grupo. E mesmo assim ele estendeu o braço e falou assim, ó, se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. Então, o que vocês estão fazendo aqui no deserto e tal, mereciam estar no governo ou não como eu, mereciam estar dentro da cidade ou não como eu, realmente aqui agora pouco importa. O que importa é que o arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. Mas para você viver o reino, você precisa ter a identidade do reino. Porque não tem como você usufruir de algo que você não conhece sem você talvez experimentá-lo de total da forma plena. Ou se você tentar usufruir, você não vai conhecer totalmente daquilo que você quer usufruir. Você conseguiu ter um entendimento completo daquilo. Então, é muito legal esse quesito de identidade também, porque quando eu estava vendo até as pequenininhas que estavam aqui, até do menor aqui, algumas criancinhas, ou até gêmeas louvando a Deus, né? A Duda aqui também tá um pouco nervosa também falando, mas quem não fica nervoso também na frente do bebezinho, né? É muito legal porque a primeira vez que eu tive esse impacto com a Bíblia, eu também tinha uns 8, 9 anos, a primeira vez que eu preguei. E também era imposto isso, meus pais eram da Assembleia, aí eu fui para o ministério na Batista. Inclusive, até aquela brincadeira que eu fiz com o pastor, o Pibab, não é meu nome. É um apelido que o pessoal da Assembleia colocou, porque Pibab significa Primeira Igreja Batista em Areia Branca. Então, meus pais falaram assim, você pode ir para o ministério na Batista, mas você tem que ser membro da Assembleia. E na Batista tinha competição entre outras igrejas, então era Bíblia. Então, quando eu chegava na escola dominical, na sua idade, assim, na idade... Quantos anos você tem? Não, é até mais novo ainda, tinha uns 9 ou 8 anos. Então, quando eu chegava na escola dominical, a tia pegava e falava alguma coisa assim. A tia, meu irmão, você chama? A tia. Eu pegava, ela falava alguma coisa da Bíblia, eu falava, não tá. Imagina, uma criança de 8 anos. Eu falava, não tá aqui não, na Bíblia não fala isso não. Aí comecei a ser a escóriazinha. Falava, não, esse menino, manda ele calar a boca ali, deixa ele um pouquinho no canto e tal. Mas como sempre fui muito povão, então nunca acabava dando certo, sempre estava envolvido. Então, aí pejorativamente o pessoal começou a me chamar de Pibab, que era a igreja onde eu estava fazendo o ministério. E virou apelido. Hoje em dia, meu chefe aqui em outro país me chama assim também. Então, virou as pessoas na igreja e tal. Às vezes nem me chamam de Gabriel, me chamam de Pibab. Então, às vezes Pibab eu escuto mais rápido e me chamam de Gabriel. Então, é muito daquela identidade que colocou através de um detalhe. Então, às vezes você está aqui, nossa, mas só mais um curso, só mais um domingo, beleza, mais um menino ali falando ali na frente, mais um pregador, beleza, Luizinha Miriam vindo falando comigo, o pastor, a pastora está aqui, e falam sobre essa postura, essa ética e tal, mas, pô, eu sou muito novo. Justamente por estar tão novo, até porque nessa época que o pessoal casava muito novo também, se desenvolvia muito mais rápido também. Os discípulos eram muito novos também, só Pedro que era maior de idade. Então, nessa idade é o principal para você constituir já a sua identidade como cristão. Até para os pais, tios que estão aqui, esse primeiro grupo pode ser a gente também. Não somente o terceiro grupo ou o segundo grupo, que é os gentios, mas o primeiro grupo pode ser a gente também. Porque inventar desculpa é muito fácil. Vai ter um culto lá domingo na igreja, vamos, não posso, porque tem um trabalho muito pesado, alguma coisa do tipo. Isso serve para mim também, tá? Desculpa também, que provavelmente muitas vezes eu já usei também, mas serve para mim também. Porque antes de falar, tocar no coração, essa palavra tem que tocar no meu coração também para eu conseguir passar. Para os pais falar, meu filho não pode ir no culto jovem, meu filho não pode participar porque ele tem karatê, entendeu? Ele tem futebol, pô, meu filho tem futebol, ele está desenvolvendo. Não, meu filho joga muito videogame, ele não pode também. Então essas desculpas que os pais, os tios, alguns responsáveis vão colocando, e que muitas vezes foi imposta a vocês, ou vocês se aproveitaram dessa desculpa também para não ir, eu vejo alguns já fizeram a carinha assim, acho que já entenderam. Reflete muito também sobre esse caráter, sobre essa mudança de mente, esse arrependimento e essa identidade que é imposta a vocês. Porque para os pais hoje não pode fazer sentido, mas depois, quando o filho pode entrar nesse terceiro grupo aqui, e a escória pode ser rejeitado, é muito daquilo que foi plantado agora. Então, mesmo no culto jovem, a palavra de Deus, como ela abrange diversas áreas, ela pode ser tanto entendida como ou rejeitado ou não, ou essa mudança de identidade para o jovem e adolescente, e também a construção dessa identidade para aquele que é responsável por esse adolescente, por esses jovens. Então, graças a Deus, João Batista teve uma família ímpar, né? Separado por Deus desde novo, mas provavelmente muitas dessas pessoas aqui não tiveram essa experiência de ter essa identidade. Então, quando João Batista foi no deserto pregando sobre arrependimento, essa palavra arrependimento no grego é metanoia. Vocês já ouviram provavelmente falar muitas vezes sobre essa palavra metanoia. E eu quis ir no dicionário e pesquisar sobre essa metanoia.
o que o dicionário diz sobre isso, né? Aí fala assim, a palavra arrependimento é de origem grega, metanoia, e significa conversão, tanto espiritual como intelectual. Pô, o dicionário fala que é um quesito mudança espiritual. Então imagina a própria palavra de Deus, né, gente? Até aqueles que não são cristãos, nem acreditam nem um pouco em Deus, no dicionário está, é uma mudança espiritual também. Então, bem como intelectual, mudança de direção, mente, atitudes, temperamentos, caráter. Trabalho, geralmente, e conotando uma evolução, conjunto de fatores que definem identidade. Então, quando João sai de onde ele deveria estar, e muitas vezes a gente pode sentir assim, nossa, eu fui rejeitado, eu tinha que pertencer a esse lugar. Muitas vezes alguém passou pela igreja, ou às vezes até saiu dessa igreja aqui, por N situações, porque toda igreja tem isso, nenhuma igreja é perfeita, acontece 1000 situações, às vezes, nossa, tal irmão saiu e tal. E às vezes na mente dele fala, nossa, eu pertenci àquele lugar, e saí. Mas mesmo assim, às vezes só por sair, só de sair de algum lugar, ou no grupinho na escola, grupinho na faculdade, grupinho no trabalho, ou na vínculo social, fala assim, nossa, eu pertenci ali, mas agora mudou. Por mim agora pouco importa, eu vou morrer espiritualmente. Mas João Batista ia lá e fala assim, eu deveria estar lá dentro, mas eu estou aqui no deserto com vocês falando, arrependam-se. Porque arrependimento tem muito a ver com a sua identidade. Então, antes, acho que da gente pensar muito mais aflorado, quase 7 minutos já, muito aflorado num pensamento de mudança geral, a gente tem que pensar muito, voltar à origem, voltar um pouco, retroceder e falar assim, poxa, arrependimento. Seja para mim, na visão que eu tenho de alguém que eu não gosto, da visão de, até os irmãos aqui falam, nossa, aquele irmão na igreja é muito chato, nossa, como tá na igreja, meu Deus, nossa, porque depende disso, aquilo. Mas talvez o convite de hoje seja essa reflexão geral, essa mudança de mente, essa metanoia, que tem tudo a ver com a sua identidade. Para não ficar somente no Novo Testamento e para voltar um pouquinho, como já está acabando, mas focado nisso, eu quero que vocês foquem sempre nisso. Onde João devia pertencer e saiu, mas mesmo assim manteve a identidade dele intacta. Onde esse grupo de pessoas aqui, que provavelmente muitos aqui podem se identificar um desses 3 grupos, ou de dar desculpa para não estar presente no reino de Deus, para presente na casa de Deus, ou o segundo grupo que às vezes não merecia, até quer, mas às vezes as pessoas rejeitam muito, que era a figura dos gentios aqui, ou o terceiro grupo, que você não tem como. Você como cristão fala, essa pessoa não tem como servir. Se essa pessoa faz tudo isso aparecer na igreja, eu não sento do lado dessa pessoa. Se a pessoa só falar que acredita em Jesus, aceita Jesus, eu não vou acreditar. Porque depois de tudo que essa pessoa fez, essa pessoa não merece. Essa pessoa merece. Essa pessoa merece. Esse primeiro grupo de pessoas aqui também pode ser o principal grupo de fazer pessoas gerarem um terceiro grupo. Porque tem muito no nosso meio hoje em dia, até com o acesso da tecnologia, tem muito isso. Quantas vezes a gente vê aqueles cristãos e pega e fala assim, nossa, lá, estava servindo no reino, agora lá. Olha o que ela posta nas redes sociais. Olha essa cantora, o que ela faz agora. Olha essa pessoa que pregava o evangelho à torta e direito, olha o que ela se tornou. Há lugar no reino dos céus para essas pessoas. Ainda há lugar. E acho que o principal motivo do arrependimento é que possamos ter essa metanoia, essa mudança de mente, para fazer com que essas pessoas entendam que ainda há lugar na mesa para elas. Ainda há lugar no reino dos céus para elas. Voltando um pouco e vendo que não somente na época da graça, como foi instituído aqui, já nesse tempo, e Lucas fala muito precisamente sobre isso, é até interessante falar como João Batista, né? Ele não buscou a fama, né? Mas ele procurou o chamado dele. Se fosse famoso, ele ia ficar no governo, tá lá dentro. Mas ele não procurou a fama, buscou o chamado e ficou conhecido pro resto da vida, né? Para toda a eternidade. Ou seja, talvez aquilo que a gente mais almeja pode não ajudar-nos, né? A chegar aonde o objetivo final. E nos tornar conhecido, não conhecido figura pública, alguma coisa, mas principalmente conhecido por Deus, né? Que é o que realmente mais importa. Voltando aqui, e já caminhando pro final, o tempo, coisa, se eu passar, a culpa não é minha, não. Hein? Voltando um pouquinho, quem teve muito essa metanoia, e para você ver que como a graça, o tempo da graça ajuda muito, mas até no tempo da lei, as pessoas já tinham essa visão diferente. E Moisés era uma pessoa assim. Se puder abrir em Êxodo 33, no versículo 15, já estou caminhando para o final. E, inclusive, eu tenho o costume, quando eu vou pregar fora em algum lugar, eu não costumo eu mesmo fazer o apelo. Eu entrego para alguém que é da casa fazer o apelo. Porque a gente sabe que existem N situações, até mesmo alguns membros
Às vezes ou por vergonha, ou por questões de a pessoa já conhecer, né? Família e tal. Então, já fazendo um prelúdio para o apelo, às vezes você quer aceitar Jesus, ou quer se reconciliar, ou quer ter essa mudança de chave, essa metanoia, né? Às vezes não quer fazer aqui, mas depois chega no seu líder, chega no seu pastor e fala, olha só, eu quero me reconciliar com Cristo, eu quero voltar. Porque eu acho até mais respeitoso. Inclusive, eu já conversei muitas vezes com o meu pastor, eu acho muito digno, quando está em uma outra igreja, passar e aqueles que são da casa terem esse momento. Êxodo 33, versículo 15 e 16. Mesma coisa. A Bíblia, ela muda diferentes histórias, mas tem os mesmos trajetos e as mesmas escolhas. João Batista tinha que estar lá dentro do governo. Aqueles que estão fora, vivendo no deserto, é visto como escória, foi para o deserto. Aquelas pessoas que, para a visão dos judeus, não tinham direito nenhum do reino dos céus, Deus faz esse convite. Há lugar na mesa, há lugar no reino dos céus. É necessário essas pessoas. E o povo, lá atrás, no deserto, e Deus chega e fala assim, ó, você vai guiar esse povo e você vai levar o povo para onde eu quero. E Êxodo 33, quando o anjo de Deus vai à frente do povo e Deus fala isso com Moisés, ele pega e fala assim, ó, não precisa voltar não, vou bem rápido, pode ficar no 15. No 12 fala assim, Moisés argumentou diante de Javé, tu me disseste, faze subir esse povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, encontraste graça aos meus olhos, agora, a graça no Antigo Testamento, achaste graça aos meus olhos, agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho a fim de que eu conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a sua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Ao que Javé lhe respondeu, eu pessoalmente irei e te darei descanso. Aí vai o 15. E por que eu vou voltar aqui? Voltei que preferi voltar aqui em Êxodo também, para remeter muito essa figura também sobre identidade. Porque para não acabar aqui, entregar o microfone e ficar somente nas palavras, toda pregação ela tem que ter uma conclusão e uma mudança na mente. Ou pelo menos impor a vocês falando, como que eu faço isso? Sei que Jesus morreu por mim, sei que eu tenho que mudar a minha identidade, mas na prática, como eu faço isso? Moisés já nos explicou isso antes da graça chegar. Antes de Lucas escrever, até nascer, antes de João Batista ser pronunciado pelos profetas, Moisés falou assim, versículo 15, 33:15. Replicou Moisés, se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me, ou seja, me separar ou diferenciar o teu povo, a nós é o teu povo, de todos os demais povos sobre a face da terra? O que Moisés falou aqui foi muito simples. Falou assim, ó, eu posso até ir, mas se o Senhor não for comigo, é a mesma coisa que nada. Porque a única diferença que eu tenho com as outras pessoas é ter o Senhor. Essa figura depois, né, dessa unção e tal, a figura depois do Novo Testamento foi muito que o Luizinho falou aqui, e o irmão também falou, é o Espírito Santo. A única diferença que nós temos das outras pessoas é ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nós não conseguimos executar. Inclusive o próprio Cristo, na figura de... Quando Lucas vai escrever o livro de Atos, no início ele fala, ó, retratei tudo isso sobre isso a você, a Teófilo, relatando todas as coisas que antecederam, desde quando foi descido dos céus o Espírito Santo. Então até mesmo Jesus começou a manifestar glórias, sinais, maravilhas, depois da descida do Espírito Santo. A igreja foi constituída, os discípulos foram chamados de cristãos depois da descida do Espírito Santo. Embora alguns estavam cheios, conforme falou, mas somente depois do Espírito Santo que eles foram chamados. Então, é lindo, não estou falando que é errado, que eu vim dessa cultura também, tá? É lindo falar no Espírito, rodar, pular, fazer o quê? Mas é muito mais lindo, nobre e importante você andar no Espírito. Não revelar aqui dentro. Acabou o culto, nossa, metanoia, mudança de mente. Como vai ser ele fora? Sou muito novo para isso. Não é novo para isso. Não é muito novo. Esse nome que me carrega aí, esse nome foi imposto a mim com 8 anos de idade, porque eu estava lendo a Bíblia. Então, provavelmente sendo muito novo, tudo isso relata a sua identidade pro resto da sua vida. Sem o Espírito Santo, não tem como. Um cachorro não faz força para latir. Um gato não faz força para miar. Nem uma laranja faz força para ser laranja. Aqueles que são nascidos do Espírito Santo não precisam se esforçar para manifestar a cultura do Espírito Santo. É natural. É algo muito flui naturalmente de si. Então, dê lugar ao Espírito Santo. Dê lugar à presença de Deus. Porque você pode até ter Deus, pode ser cheio do Espírito Santo, mas se você age não tendo Ele, ou não colocando Ele em primeiro lugar, você só está seguindo regras. Agora, meu amigo, para acabar, entregar o microfone, se você age a sua vida. Antes de terminar,
Vou passar só um pouquinho de tempo, me perdoe, só alguns segundos. Manda brasa, o outro falou ali, ó, manda brasa. Teve uma pesquisa, há muitos anos atrás, eles fizeram aqui em Portugal também, na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Holanda. Fizeram com jovens. 85% dos jovens conheciam algum cristão. 15% via alguma coisa de diferente neles. Dos 85, somente 15 conheciam alguém, via alguma coisa diferente nos cristãos. Com essa mesma camada de jovens, perguntaram quantos têm interesse a Deus. 99% falou que tem interesse em Deus. Falou, quantos têm interesse de ir para a igreja? 1%. A igreja é a manifestação de Cristo. Nós somos a manifestação de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Nós só temos que executar aquilo que a cabeça pede. Assim como membro do nosso corpo. Que o cérebro manda, nós vamos executar. Então, se tem alguma coisa diferente que 1% dos jovens, espero em nome de Jesus que tenha crescido essa margem do que alguns anos atrás, mas se 1% vê alguma coisa diferente e tem desejo para a igreja, será que não tem alguma coisa errada? Será que, nossa, sou cristão, vivo na igreja, mas só 1% quer sentir alguma coisa? Nota alguma coisa de diferente? O que eu ando? Como que eu falo? O que eu estou agindo? O que eu estou fazendo diferente? Não somente jovem, mas até adulto também. No dia a dia. O que eu estou passando para o meu filho em casa? O que eu estou passando para os meus colegas do trabalho? Para os meus vizinhos? 1% se interessar por Deus? Aliás, se interessar pela igreja? 99% para Deus, mas 1% para a igreja? Qual igreja nós estamos sendo? Que tipo de caráter, que tipo de identidade estamos mostrando para as pessoas no mundo? E aí, e para terminar, quando esses jovens pensaram muito sobre isso, né? Assim, hoje eu falei sobre João Batista, falei sobre Moisés, pincelei sobre Jesus, que uma mensagem tem que falar, tem que ser cristocêntrica. Voltei no Antigo Testamento e no Novo Testamento e falei que se você age de maneira boa, maneira correta, como a Bíblia pede, mas você não coloca Deus, você está seguindo regras. Agora, meu amigo, se você tem o Espírito Santo de Deus, se você tem Deus na frente, você muda, tem essa metanoia, essa mudança de mente, esse arrependimento para definir a sua identidade, você pode mudar o mundo. Você vira o mundo de cabeça para baixo. Então, saia daqui hoje, tenha essa noção completa e não fique somente nessa palavra. Não pense ou não haja durante a semana ou durante o mês como se fosse mais um culto. Pensa, reflita. Duvide até de mim mesmo. Faça como o povo de Beré. Chega e fala, pô, será que é isso mesmo? Vou chegar em casa e vou ler a Bíblia. Vou ver isso aqui, como é que é. Duvide de mim mesmo. Pesquisa, abra a Bíblia. Os adultos também, pesquisa. E tenha essa mudança completa de mente. Porque tem pessoas lá fora que são desse terceiro grupo. Que para nós essa pessoa não tem direito nenhum. Esse terceiro grupo de Lucas 14. Essa pessoa não merece. Ou do segundo grupo que somos nós, que fomos guias. Os pais que nos guiaram para estar aqui hoje na igreja. As pessoas lá atrás, profetas, que nos guiaram para estar aqui hoje e conhecer a palavra. Ou o primeiro grupo, que muitas vezes a gente está colocando desculpas para não estar aqui dentro. E até atrapalhando a nossa vida e a vida da nossa futura geração. Então, saia daqui hoje, tenha essa mudança de mente, essa completa metanoia, e viva, flua para o Espírito. Não somente faça aqui dentro, mas ande no Espírito ali fora, que aí você vai mudar o mundo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Quantos foram abençoados por essa palavra? Amém. Deus abençoe sua vida, viu, Pibab? Primeira Igreja Batista. Águia Branca. Areia Branca. Que Deus te abençoe, Pibab. E um dos motivos da gente ter falado com você, né? A gente se conhece há 8 anos praticamente, é pela linguagem jovem. Agora eu vou perguntar para os jovens, gostaram do Pibab? Top! Amém? Vai voltar mais vezes aí, viu, Pibab? Em nome de Jesus, com autorização do pastor, da pastora. Deus abençoe sua vida, viu? Larissa, em nome de Jesus, o ministério de vocês. E que possamos ter essa identidade, viu, jovens? Amém? Amém? Glória a Deus. Agora eu quero ver aqui a Isabela. Cadê a Isabela? Palmas para Isabela, meus irmãos. Amém? Vem, Isabela. Vem aqui à frente, vai estar falando de oferta, tá bem? A paz do Senhor, irmãos, amém? Vou falar sobre as ofertas. Abrem a Bíblia, Números 18, 28. Pode falar, cara?
Assim também ofereceis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, a sacerdote. A Bíblia está falando que Israel sempre dava o seu dízimo, né? E Deus sempre dava o dobro. O dobro de que Israel dava, Deus dava o dobro de tudo. Deus dava Vai lá, Isabela. Vai Ai, que tô vai. nervosa. Ser inteligente. Isso. Então, irmão, sempre dão o seu dízimo e a oferta. Dízimo é 10% do que você recebe. Deus vai abençoar a sua vida se você der. E é isso. Amém. Amém, Isabela. Eu só soprei, viu, pastor? Só dei uma pitadinha para ela lembrar, viu? Amém? Então vocês estão aptos agora, enquanto a Lohane vai agora... Esses dias elas me decepcionaram porque você estava usando roupa diferente, tá? Vocês estão aptos agora para ofertar na casa de Deus, amém? Com alegria, oferta. Solta um som aí, DJ. Vai devagar. Eu louvo dos vales, louvo dos montes, eu louvo no dia, eu louvo na noite, eu louvo se vejo que estou cercado, os meus inimigos serão derrotados. Vamos, vamos, vamos! Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo meu ser. Eu louvo o Senhor, aleluia. Eu louvo, pois sei que estou em suas mãos. Ao Senhor todo meu ser. E as mãos do céu, e as mãos do céu, tudo que tem fôlego, louve e exalte ao Senhor. Diga assim, louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo àquele que é justo e fiel. Operando na terra e no céu, louve.
Amém, glória a Deus. Amém. Antes de passar para o pastor, eu quero só agradecer, fazer uns agradecimentos aqui. Né? Temos que honrar quem merece honra. Primeiro, nós queremos agradecer ao pastor e à pastora pela confiança, porque ontem nós tivemos uma noite maravilhosa. Foi muito bom. Eu falei esse dia, vou repetir. Eu vou falar só uma vez, para vocês não ficarem muito metidos. Parabéns pelo comportamento, tá? Não deram trabalho nenhum. Tá bom? O Mauro, cadê o Mauro? O Mauro tá aí. Eu tinha combinado com ele da gente jogar água nas meninas. Aí ele foi, contou pra Luísa, aí acabou o plano. O primeiro a roncar foi ele. Nossa. Foi o Christian, depois o Mauro. Passei creme dental no Mauro, na cara dele e na cara do Marcos. Cadê o Marcos? O quê? Mauro? Ronca demais. E o despertador dele desperta a noite inteira. 4 horas, é pra orar? Não, é pra jogar. Só acredita? Diz que é pra jogar. Sangue de Jesus. E eu não acordo, pois é, não acordou. Ó, a última a acordar foi a pastorinha, ó, foi bênção. Depois de agradecer ao pastor, viu, pastor, pela confiança, obrigado. E depois aos pais, tá? Todos assinaram autorização, foi muito bom, comportaram. Os meninos, tivemos aqui jogos, brincamos, oramos, comemos, bebemos. As meninas foram para lá, a Miriam, a Malu tomaram conta das meninas. E nós ficamos aqui com os meninos. Pode. O pastor tinha combinado que o pastor achou que os meninos iam dormir lá na salinha. Então, deixa. Só um spoiler. O pastor na próxima vai aprontar. Vai aprontar. Então, quero agradecer aqui, tá? Além do pastor, da liderança da igreja, aos pais pela confiança. Foi maravilhoso. Eu não tenho filho, eu falo isso sem demagogia, tá? E sem rasgar seda. Silêncio total. Deus não nos deu filhos ainda. Nós não temos filhos, mas Deus vai nos dar, em nome de Jesus, esse ano, amém? Aleluia, Pibab, recebe aí. Você também. Você também, viu, Pibab? Não, você também. Mas o meu desejo, sem rasgar cedo, o meu desejo da Miriam é que seja pais igual aos filhos de vocês, tá bem? Nós amamos demais. Demais que coração dói. Dói de tanto amor que nós temos pela obra. Quem nos conhece sabe como, né, Pibab? Essa pegada de amar, de cuidar, de educar, de ensinar. Então, amamos vocês demais. Obrigado, porque... Oh! Sabe por quê? Sabe por quê? É porque o pastor sempre fala, a obra de Deus não é para nós, é para pessoas, e para Deus, a obra de Deus ela é horizontal e vertical, né, Pibab, né, pastor? Então, nós nos alegramos muito pela confiança por vocês são maravilhosos, tá? Deus vai nos dar filhos igual vocês, cada um no seu jeitinho, no jeitinho quietinho da Bia, do jeitinho da Maria, na educação do Yuri, na força do Mauro, do jeitinho do Lucas, do ronco do Mauro, não menos. A Pibal também. Todos vocês. Mas eu também, além disso, quero agradecer aqui, né, aos adultos que estiveram aqui, vamos fazer barulho para os nossos jurados! A pastora Aline e o pastor Alex estiveram aqui ontem, foi ótimo, fizemos a passarela aqui, foi top. A Elô veio com o Gabriel, esse casalzinho, viu? O presbítero Hélio, vieram combinando, o pastor. Quem ganhou foi a pastorinha. Ela veio vestida de guaxinim, não foi? Foi de guaxinim. Teve vaquinha, aquilo era um dragão? Teve dragão, pastor. Foi Stitch, teve roupa aqui de nada. Yuri veio com a camisa... Veio sem camisa, porque veio com a camisa do Corinthians. Pra mim é a mesma coisa. Pokémon, Pikachu, nossa, foi top. Vamos lá.
Então, agradecer ao pastor Alisson, Deus abençoe a vida de você, viu, pastor, pela disponibilidade, a pastora Aline, a Paula, Deus abençoe sua vida, Paula, pela disponibilidade, em todos os sentidos. Deus te prospere, te abençoe nessa terra 100 vezes mais e no final a vida eterna. A irmã Mônica também, que esteve aqui nos ajudando muito, Deus ficou até no finalzinho ali. Eu até zoei ela ontem, que a pastorinha dormiu num colchãozinho desse tamanho. Eu falei, ali cabe a pastorinha e Mônica, as duas pequenininhas. A Daiane, obrigado, Daiane, que Deus te abençoe pela disponibilidade, pelo brigadeiro, que foi a nossa sobremesa ontem, feita pelas mãos da Daiane, pelo Juliano. Deus abençoe sua vida, viu, Juliano? Isso é bênção para nós, não só para o som, não só para o pastor, para os jovens, para os adolescentes e para toda a igreja. Para o Vinícius, Deus abençoe sua vida, Vinícius. Bem, pela disponibilidade, pela Emily também, que esteve aqui nos ajudando, nos abençoando, pelo Christian, viu, Christian? Obrigado por ter chamado a atenção dos meninos. O Christian é bravo, pastor. Ele chamava a atenção de Mauro, de Yuri. Cala a boca, menino! Christian aqui, eu não sabia não que você era assim, não. É só para causar. E Deus abençoe toda a igreja, foi muito. Vem por aí depois, vamos passar a noite aqui mais uma vez. Só que essa vez agora foi mais descontraído, né? Claro que nós oramos, afinal nós somos crentes, somos cristãos. Mas foi mais de uma forma descontraída. Mas a próxima vai ser hard, vai ser pesado, vai ser maratona de oração. Nós vamos estar aqui orando. Nada de pijama, nada de brincadeira. Vamos passar a noite aqui orando com palavras. Claro que vai ter quebra-gelo, momentos para ninguém ficar tão cansado, mas vai ser proibido dormir. Vai ser mesmo para orar. Jovens, adolescentes, e também vamos estender o convite para toda a igreja. Vem retiro, enfim, vem pastor, eu não sei o que fala, é o pastor que vai estar falando na reunião na semana. Então, só agradecer, viu, pastor? Mais uma vez. E, finalizando, Pibá, Deus abençoe sua vida. Larissa, que Deus abençoe. Dá um abraço lá no pastor Kennedy, na igreja Kids lá. E você, obrigado pela linguagem jovem que Deus te usa nessa questão da linguagem jovem, de falar, de expor as escrituras. Deus te abençoe, viu, mano? Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. E para finalizar, a Bia, Dragon Ball é melhor que One Piece. Valeu, pastor. Aplauda Jesus nesta manhã bem forte. Irmãos, para Jesus pode ser sempre melhor, não pode? Você pode jogar sua mão para o céu, joga a mão para o céu. Aplauda Jesus bem forte, bem alegre. Faça barulho nesta manhã. Amém. Epa, que bênção. Estou gostando da atmosfera. Irmãos, olha só. Pastor Luizinho já está confirmado, tá bem? 2ª semana de junho. Retiro jovens. 3 dias. Só os jovens, você viu que só esse lado que aplaudiu? Esse lado aqui não fez barulho, não, irmão. Irmão, retiro de jovens, menos de 150 anos. Amém. Porque a nossa ideia é fazer sexta, sábado e domingo. Mas o domingo vai ser aberto para toda a igreja. Então, 2ª semana de junho, agende aí. 2ª semana de junho, quinta Shalom, retiro de jovens, sexta, sábado e o domingo, para toda a igreja reunida com a família toda. E será fantástico esses 3 dias. Para o seu filho desfrutar das coisas excelentes que Deus tem. Eu liberei uma palavra para um jovem esta manhã. Deus abençoe desde já o Pibab. Pibab, eu vou falar Pibab, eu acho que ficou melhor. Eu queria ter ouvido mais a palavra, mas estava ali tratando de assuntos da obra do Senhor. E eu liberei uma palavra para um jovem, do que Deus me deu ali na salinha com ele. E eu libero para vocês todos ouvirem. Vocês chegarão em lugares e pisarão em lugares que ninguém nunca ainda pisou. Nem Moisés, nem Elias, nem apóstolos, nem pastor Simonise. Vocês pisarão em lugares que pessoas ainda não pisaram. Tanto a âmbito material como principalmente espiritual. Vocês vão experimentar de coisas extraordinárias que eu não vou experimentar. É isso que Deus tem para vocês. Pisarão em lugares. Sabe quando descobre um país, né, no descobrimento de país, em que chega aquela caravana e pisa pela primeira vez naquela terra e fica marcado para toda uma história? Se vocês crerem, verão essa glória ser manifestada através das vossas vidas. Pisarão em lugares que ninguém ainda não pisou. Tá bom? Então, irmãos, olha, lembrando que amanhã nós temos a nossa escola de cura. Está sendo tratado aqui um assunto que, irmãos, eu não vou obrigar porque isso não é ditadura, né? Não é ditadura.
Mas que bom seria se toda a igreja estivesse aqui amanhã. Nós estamos tratando de um tema que vai... Nós só vamos... Tem alguns que já viram o vídeo. Nós só vamos construir aquela igreja que alguns vão ver já, que já está no projeto, que já está em 3D, que já está na planta. E me chamaram de louco. O arquiteto falou, você é louco. Sim, só vamos chegar naquele ponto quando for tratado algo muito interessante, que é pouco tratado nas igrejas. Estrutura de orgulho. Amanhã, segunda-feira, está sendo tratado muito profundo na estrutura de orgulho. Do altar até a porta de entrada está sendo tratado. E seria muito bom, porque nós só vamos prosperar quando a estrutura de orgulho ser tratada em nós. Só prosperamos assim. Pastor, está falando de dinheiro? Não, irmão, a oferta já foi ministrada. Prosperidade plena, de viver excelência, não de ouvir uma palavra como essa. Do pouquinho que eu ouvi, você ficava aqui a tarde inteira palestrando, Pibab. Ficava a tarde inteira palestrando para nós. Mas só vamos entender essa palavra na sua essência quando a estrutura de orgulho for tratada. Porque muitos saem do culto como esse, ouvem a palavra, chega na porta e já esqueceu. E vive a mesma semana ruim. Porque é necessário ter um tratamento com essa palavra, de tirar todas as maresias. Foi por isso que Davi falou, Senhor, lava-me com isopo. Isopo é aquela bucha que tira caraca, que esfrega a pessoa. E assim nós vamos ter a excelência de Deus em nossas vidas. Amanhã toda a igreja está convidada, homens e mulheres, para ser tratada a nossa estrutura de orgulho, para mim não é achar que eu estou no nível acima. Quarta-feira, os jovens têm que estar aqui, depois daquela noite que vocês passaram. Quarta-feira é oração. Quarta-feira é culto de oração. Tivemos aqui num grupo extraordinário. Na quarta-feira, irmão, teve bênção na hora. Teve gente recebendo na hora, irmãos. É na hora mesmo. Não foi no outro dia para contar a bênção. A pessoa teve que testemunhar na hora, porque ele recebeu na hora a bênção de Deus. Por causa do poder da oração. A oração tem poder de entrar aonde eu não entro. Chegar aonde eu não chego. Tocar aonde eu não posso tocar. Então, vocês estão todos convidados. Quarta-feira estaremos no culto de oração. Sabemos que 2 quartas-feiras é teologia, 2 quartas-feiras é oração. E o Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio. Quarta-feira, além da oração, melhor, né? Nós temos também, vai ter esse momento de oração. E a seguir esse pequeno momento de oração, eu tenho uma reunião com toda a liderança. Então, todos são convidados para esse breve momento de oração de 20, 30 minutos. E depois eu tenho uma reunião muito breve, eu tenho um anúncio pastoral da casa pastoral para fazer para vocês também na quarta-feira. Então nós teremos esse período de oração e a seguir uma reunião de informação daquilo que nós temos que passar para toda a igreja na quarta-feira. Líderes e obreiros somente a seguir a nossa oração nesta reunião. Fica de pé para nós irmos embora para casa. Sexta-feira, o nosso grande culto de libertação na sexta-feira. Vai estar conosco mais uma vez, pastor Jefferson Ferreira. Vai estar conosco na sexta-feira. Foi power, foi pancada mesmo, como se diz, né? Foi forte o culto na sexta-feira. E tem sido assim todas as vezes que o homem de Deus tem vindo aqui. E sexta-feira não será diferente. Ele vai estar conosco aqui na sexta-feira, no nome de Jesus. Eu vou dar mais um anúncio aqui para animar vocês que estão com sono. Domingo que vem, irmãos, por uma direção de Deus, vai ser na direção dos jovens de novo. O domingo que vem o culto estará na direção dos jovens novamente. Então se preparem aí toda essa semana para Deus fazer grandes coisas domingo que vem, no nome de Jesus. Olha só, gente, que é isto? Pedi vocês para ficar de pé. Chegou aqui. Aonde está a Maria? Maria. Cadê a Maria? Convidada? Está aqui, gente. Que é isso? Só levanta a mão, gente. Já desculpa o barulho. Olha, Maria. Já estiveram cá. Esse pessoal que faz essa listagem aqui, eles fazem um texto. Vamos aplaudir Jesus uma vez mais pela vida da Maria? Agora sim, essa aqui é convidada. Onde está a Marli, gente? Marli? A Isabela já estiveram, a Isabela já é da casa. Onde está a Nicole? Nicole está na salinha. O Gabriel, quem é o Gabriel? Não, eu não conheço, conheço o Pibab. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Pibab. A Larissa. A Alexandra, cadê a Alexandra?
Aonde? Cadê? Levanta a mão aí, Alexandra. Ah, agora eu te vi. Que Deus te abençoe. Dá abraço a Alexandra. E o Natalino? Cadê o Natalino? Ah, o Natalino ali, gente. Deus abençoe vocês todos os visitantes, no nome de Jesus. Olha, o último anúncio, diga assim, 19 de abril, eu vou estar na Quinta Shalom. É isso mesmo, gente. Nós prestamos um serviço na Quinta Shalom e nós reservamos essa data. Amém? 19 de abril é o pré-acampa dentro. Amém? 19 de abril será o pré-acampa dentro, porque em setembro vem o acampa dentro oficial. Mas 19 de abril você precisa reunir a sua família completa, filhos, e estar no dia 19 de abril. Vai estar conosco. Amém, gente? 19 de abril vai estar conosco, vindo do Porto. Vai vir um casal, irmãos, hiper mega abençoado. Tânia Sampaio, pesquisa lá no Instagram já, segue a Tânia. Tânia Sampaio vai estar conosco no pré-acampa dentro, né, pastora? Dia 19 de abril. Passaremos o dia inteiro ali na Quinta Shalom. E para anunciar também, dia 20 de abril, nosso culto das nações também será lá na Quinta e será o dia de grande festa. Está tudo anunciado. Então será um mês de abril fantástico, oração da fé, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Saindo daqui ainda tem bolo para você comer. Senhor Deus e Pai, nesta manhã nós queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela família do Pibab, Senhor, que esteve aqui ministrando a Tua santa palavra. Seja louvado o Teu nome pela vida do pastor Luizinho e pastora Miriam. Seja louvado, Senhor, pela vida dos jovens dessa igreja. Seja louvado, Senhor, pela casa, Senhor, de cada família que está aqui. Sabemos que foi uma semana de intensa guerra. Tentaram até me prender esta semana, mas o Senhor deu livramento. Olha que lindo nesta oração. Olha eu aqui, Jesus, fazendo a Tua obra. Meu Deus, obrigado, Senhor, por aqueles que têm orado pela minha casa. Eu louvo o Senhor por aqueles que têm jejuado pela minha família, que têm colocado a casa pastoral, Pai. Obrigado, Senhor, por cada fiel desta casa, por aqueles que têm guardado o seu coração, que têm levado esta obra com sinceridade, que tenham, meu Deus, cumprido o chamado do Senhor nas vidas deles, Pai. Eu louvo o Senhor na oração da fé. Se porventura existir alguém enfermo agora, em o nome de Jesus Cristo, seja curado pela palavra da oração da fé no nome de Jesus. Estenda tuas mãos, aleluia, em sinal de recebimento. Aleluia, o Deus que começou a boa obra, Ele é poderoso para aperfeiçoar até o fim. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, é igreja, mas tu não serás atingido. Que o imensurável amor de Deus, que a graça salvífica de Cristo, as doces consolações do Espírito Santo te alcance não só hoje, mas para todos sempre. E você pode dizer amém, amém e amém, e ir embora feliz para sua casa, no nome do nosso Senhor Jesus. Vá em paz.